Olá a todos, estamos de volta à estrada com Jesus. E um dia os discípulos de Jesus pediram-lhe que lhes ensinasse a orar. Eles viam em Jesus esse exemplo. Jesus volta e meia se retirava do convívio com eles, se deslocava para um lugar afastado, em silêncio, geralmente um monte, e ali passava a noite inteira orando. Orando quer dizer em contato, em diálogo, batendo um papo com o Pai, para receber do Pai as instruções, quer dizer, a força interior, além do que ele deveria fazer, mas a força interior de que ele necessitava como ser humano que era, para poder levar a cabo a missão que o Pai lhe havia confiado. Assim Jesus orava, Jesus rezava, e isto chamou tanto a atenção dos seus discípulos, que lá num dia, voltando do monte, eles pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E então Jesus ensinou essa oração, com a qual nós iniciamos sempre as nossas jornadas, justamente porque precisamos do auxílio de Deus Pai para podermos caminhar na estrada de Jesus. Por isso nós dizemos com toda a confiança, com toda a fé, do fundo do coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que Nossa Senhora das Dores e São José nos ajudem hoje e sempre na nossa caminhada na estrada com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recordo-me de meu querido Pai, que já está na casa do Pai Eterno, dizer muitas vezes que a repetição é a mãe do conhecimento. Às vezes ele dizia, a repetição é a mãe da sabedoria. E por isso nós vamos repetir sempre que puder, sempre que for necessário, aquilo que já vimos antes. Uma delas é exatamente isto de que já falamos, mas não custa repetir. Na caminhada litúrgica da igreja, liturgia tem a ver com aquela celebração que nós fazemos em comunidade. Aqui um parênteses. A pandemia nos afastou da igreja durante um longo tempo. A igreja, a edificação, ou seja, da missa. Vamos colocar as coisas em termos claros. Mas agora que nós já estamos muito mais protegidos, já podemos então nos reunir de novo, etc., a missa é absolutamente essencial para a caminhada do cristão. Ela é um sacramento, evidentemente, a Eucaristia, no qual nós nos alimentamos duplamente. Nos alimentamos da Palavra de Deus, liturgia da Palavra, e nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo, a liturgia eucarística. Para recebermos o corpo de Cristo, quer dizer, a comunhão, ou seja, a hóstia consagrada, para recebermos o corpo de Cristo, que é o verdadeiro pão descido do céu, nós nos alimentamos antes da palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo e o corpo de Cristo são alimentos que nos fortalecem nessa caminhada da vida. Para nós outros cristãos, para nós outros católicos batizados.
Então, o batizado, aquele que recebeu o sacramento do batismo, tem que se alimentar dos outros sacramentos, tem que viver com os outros sacramentos em si. Então, é por isso que a gente tem de vir à missa nos dias consagrados, no dia consagrado ao Senhor, que é o domingo. E devemos assistir à missa em comunidade. Porque se nós rezamos individualmente, como vimos hoje, que Jesus se retirava individualmente, mas ele voltava para botar em prática aquilo que ele tinha pedido ao Pai, não é? Ele colocar em prática, mas junto com os outros. Gostaria que gravassem isso, porque é disso que nós vamos falar um pouco hoje. Muito bem. Então, essa experiência comunitária é que nos dá força. A igreja vive da oração. Nós, cristãos, que formamos a igreja, cristãos católicos, que formamos a nossa igreja católica, devemos também nos manter em oração unidos. Nós já vimos aqui, já passou na liturgia e certamente será repetido, mas durante o tempo pascal, nós lemos praticamente no tempo pascal todo deste ano litúrgico lemos, a primeira leitura era sempre retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. E uma passagem dos Atos, capítulo 12, conta a história de Pedro, que fora feito prisioneiro por Herodes Antipas, filho daquele Herodes o Grande. Quando Jesus nasce, o rei era Herodes, chamado o Grande, embora ele fosse de caráter muito pequeno, quase nada. Mas nessa época da prisão de Pedro, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido aos céus, foi depois do Pentecostes. Quando Pedro foi preso, o rei era um outro Herodes, que era chamado Antipas, que era filho do Herodes o Grande. Muito bem, então quando Pedro estava na prisão, o texto dos Atos nos registra que a igreja reunida, os apóstolos reunidos com os discípulos de Jesus, mas isto se transforma numa única palavra, a igreja reunida, quer dizer, em comunidade, rezava incessantemente ao Senhor por Pedro. Quer dizer, a igreja, quando nós nos reunimos na missa, nós nos reunimos para isso, na lembrança disso, em comunidade, orarmos uns pelos outros, pela igreja, para que possamos bem cumprir a missão que ficou sendo a nossa, mas missão que Jesus deu aos apóstolos lá atrás, lá no início, pessoalmente. Isto é o que nós vamos ver hoje. Mas antes disto, eu gostaria de fazer uma coisa aqui, que eu coloquei até aqui na pedra, uma observação acerca do Evangelho de São Mateus. Como nós sabemos, e aí já repetindo, o ano litúrgico, ele se divide em três. Ano A, ano B, ano C. Então, nós temos primeiro o ano A, que é este, que nós estamos vivendo este ano. No ano que vem será o ano B, e no terceiro ano será o ano C. Isto por quê? Exatamente porque, após a reforma litúrgica, a igreja viu que era importante que nós nos abeberássemos da palavra do Senhor conforme ela foi transmitida pelos nossos antepassados, pelos primeiros a seguirem no caminho de Jesus. Os primeiros que seguiram no caminho de Jesus foram os apóstolos, assim feitos pelo próprio Jesus, como nós vamos ver. A eles competiu a tarefa de levar adiante a boa nova, quer dizer, o Evangelho de Jesus. Isto é que é boa nova. Muito bem. Então, depois disto, quando isto começou, primeiro começou oralmente,
a vida e a obra de Jesus na terra, do Jesus humano, que era também Jesus divino, aquele que passou a vida fazendo o bem e ensinando o caminho para o reino. Ele veio anunciar o reino, a chegada do reino, a implantação do reino de Deus, que é o reino da justiça, o reino da felicidade, o reino da solidariedade, da fraternidade, do amor. Por isso, o grande ensinamento de Jesus, o grande mandamento de Jesus é o mandamento do Pai, é o mandamento do amor. Este é o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. Ele vai se instalando a cada dia que nós o colocarmos em prática. Nós que recebemos o sacramento do batismo, já recebemos isso, já nascemos com isso. Nascemos pelo amor de Deus e com o amor de Deus nós vamos levar essa boa nova para todo mundo. Isto é o reino. Então Jesus veio pregar isso. A missão de Jesus foi essa, falar do reino. Ele nunca falou dele mesmo, ele falou do reino. Agora, nós ficamos sabendo quem foi Jesus através dos escritos das pessoas que puseram no papel, de acordo com a sua cultura, com a sua língua, com o seu modo de ser, puseram no papel aquilo que o Espírito Santo os inspirou. A isto nós chamamos de evangelho. Evangelho é a boa nova da salvação, que nos foi trazida por Jesus Cristo, o Filho do Deus encarnado. Ou então, como diz Pedro, o Filho do Deus vivo, não é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo. Deus está vivo no meio de nós. Porque assim Jesus quis ficar no nosso meio. E Ele está vivo no meio de nós pela palavra, aqui, a Sagrada Escritura, pela palavra e pela Eucaristia. Quer dizer, o pão vivo descido do céu. O pão que Ele transformou no seu corpo que Ele entregou na cruz em oblação por nós. Pois bem, isto foi colocado por escrito depois de ter sido meditado pelos primeiros que ouviram a mensagem, que ouviram o anúncio e que se reuniam em casa em pequeníssimos grupos e começaram a transmitir uns para os outros. Passados alguns decênios, alguém resolveu escrever. Esse alguém tem nome. Um é Mateus, o outro é Marcos, o outro é Lucas. Esta foi a ordem que nos chegou a partir do Concílio de Trento, que foi no século XVI da nossa era, e que nós temos aqui, na Bíblia Sagrada, o Novo Testamento. São os livros do Antigo e do Novo Testamento da Bíblia. Mas o Evangelho da salvação, esse está no Novo Testamento. O Novo Testamento começa com Jesus. Então, esses três homens receberam de Deus a missão de colocar por escrito aquilo que a comunidade em que eles viviam meditava sobre a pessoa e a vida terrena de Jesus. A pessoa de Jesus e o seu ministério, ou seja, aquilo que ele levou, a palavra de Jesus. Eles meditavam isso, viviam isso. E isso nos foi transmitido. E transmitido depois que puseram por escrito, daí. Aqui está escrito em português, como está hoje, mas originalmente foi escrito em grego. E do grego é que passou depois para as outras, para o latim, e do latim então veio para nós.
Muito bem. Hoje há um monte de Bíblias com as mais variadas traduções. E a tradução segue, evidentemente, as características da língua em que ela é traduzida. Aqui, por exemplo, este volume está escrito aqui, Bíblia Sagrada, nova tradução na linguagem de hoje, para as pessoas poderem entender. Devo dizer, todavia, que muitas vezes eu prefiro a linguagem original. Quer dizer, vou ao texto original e cito aqui uma coisa ou outra, talvez em grego, talvez em latim, em hebraico, o hebraico para o Antigo Testamento, mas em grego e latim especificamente para aquilo que nos interessa, que é o Novo Testamento. Muito bem. Então, essa ordem que está aqui, isso ainda rememorando, essa ordem que está aqui, Mateus, Marcos e Mateus, Marcos e Lucas, esses três indivíduos, Mateus, Marcos e Lucas, se nós pegarmos o evangelho deles, então está aqui, Mateus, Marcos e Lucas, se nós pusermos as páginas deste evangelho, pega a primeira de cada um e colocar assim, um ao lado do outro, em paralelo assim, um aqui, outro aqui, outro aqui. Nós vamos notar que as frases quase que batem em cada capítulo. As palavras são quase as mesmas. O conteúdo, entretanto, que é um só, é a vida, é a pessoa e a vida e a missão de Jesus, quer dizer, levar Jesus para as pessoas, a única alteração que existe está exatamente naquilo que a comunidade representava. Porque se uma comunidade é grega, não vai pensar exatamente igual à comunidade romana, e muito menos igual à comunidade judaica, que foi a primeira de todas. O Evangelho de Jesus Cristo foi anunciado pela primeira vez, foi transmitido pela primeira vez aos judeus. Aí começou a igreja. A igreja primitiva, as raízes da igreja primitiva encontram-se na Palestina, na terra de Jesus. Os primeiros cristãos eram judeus, olha aí. Paulo apóstolo, ele mesmo se diz um hebreu até a raiz dos cabelos. Eu não sei como é que ele disse isso, porque ele era careca, então cadê que está a raiz dos cabelos? Mas ele era um hebreu e se converteu num cristão, o maior deles. Naquela ocasião, Pedro era um galileu. E, no entanto, os primeiros apóstolos foram todos eles assim. Eles eram judeus. Quer dizer, de diversas partes daquilo que a gente chama hoje Israel, da Palestina, vamos dizer assim. Então, cada um deles tinha a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, pois isso está refletido no Evangelho. Então, Mateus, que para nós é o primeiro de todos, na cronologia que nós temos, quer dizer, na ordem que se apresenta na Sagrada Escritura para nós, foi a ordem estabelecida em 1549 pelo Concílio de Trento. Isso não mudou mais. Essa ordem ficou sendo a mesma. Porém, os estudiosos das Sagradas Escrituras, da Bíblia e do Novo Testamento, são acordes, são unânimes em afirmar que o primeiro evangelho a aparecer escrito, foi o de Marcos, que na nossa ordem é o segundo, na ordem canônica. Mas Marcos, se a gente pegar o evangelho de Marcos e botar o evangelho de Mateus ao lado, nós vamos ver que é quase igual. Então, todas as passagens estão lá. Algumas, entretanto, são características desse ou daquele evangelista. Então, repetindo,
nós podemos fazer assim, que os três evangelhos aqui, eles colocados assim, simetricamente, eles vão parecer muito iguais. A isto dá-se o nome em grego de sinóticos, quer dizer, paralelamente eles são iguais. Assim são chamados os evangelistas de sinóticos, aqueles que, tendo dito uma coisa o outro disse o mesmo, variando apenas no estilo, na maneira de dizer e assim por diante. Mas a essência, o cerne do evangelho é Jesus Cristo. É a boa nova da salvação, e a salvação foi trazida por Jesus Cristo. Agora, de acordo com aquilo que a comunidade meditou, aquilo que a comunidade conversou, no que a comunidade acreditou desde o início. Então, não importa. Aí é onde perguntar, mas tem um quarto evangelho. Tem o quarto evangelho, que é o de São João. Por que esse não entra? Não entra por um motivo simples. O primeiro evangelho de Marcos foi escrito antes do ano 70 da nossa era. Então foi escrito lá pelo ano 60 e poucos, talvez 65. Depois apareceram os outros. É bem verdade que os padres da igreja, aqueles que primeiro estudaram os evangelhos, aqueles que o divulgaram mais com uma meditação mais profunda, Santo Inácio de Antioquia, São Cirilo de Jerusalém, São João Crisóstomo e também o grande Santo Agostinho, para não falar em São Jerônimo, são de séculos, de tempos diferentes. Muito bem, esses indivíduos, quando eles estudaram, um deles esse já era um historiador chamado Eusébio de Cesareia, está lá no início do cristianismo, mas que escreveu a história da igreja que nascia. E a obra dele é gigantesca, chama-se História Eclesiástica, quer dizer, História da Igreja. É ele que diz que o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico. Só que nunca foi encontrado nenhum fragmento, nenhum pedacinho de pergaminho que indicasse isso. A escrita aparece sim, e temos isso lá nos códices, que estão lá na Biblioteca do Vaticano e em outros lugares do mundo, lá no Oriente Médio. Então, os códices são esses pergaminhos onde o Evangelho foi originalmente escrito, e foi escrito em grego, e depois em latim. Quer dizer, mas todo ele foi escrito em grego. Foi São Jerônimo, lá já no quarto século, que traduziu do grego para o latim. E assim chegou para nós. Mas veja, isso traduziu 400 e tantos anos depois do início. Então, este primeiro de todos, se foi escrito em hebraico, disse, mas não se sabe, porque não se encontrou uma prova cabal, contundente, material disso, ao passo que dos outros tem tudo. Então, o que ocorre é que esse evangelho, como ele chegou até nós, chegou também a eles. Aquilo era, São João foi o último a escrever. Ele escreveu na última década do primeiro século, quer dizer, dos anos 90 para frente. Então, veja lá, Jesus morreu no ano 30, vamos colocar assim. O Evangelho de João é do ano 90 e tanto, portanto são 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, que são o centro, o cerne da mensagem evangélica. O fundamento da mensagem evangélica é a ressurreição de Jesus. A sua morte e a sua ressurreição. Isto é o fundamento, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, dirá São Paulo, vã seria a nossa fé. É bom também dizer aqui neste passo, que estamos falando de datas dos evangelhos, que muito antes do primeiro evangelho aparecer, o de Marcos, São Paulo já tinha mandado algumas cartas.
e que servem de fundamento para os evangelhos. Olha bem, ele escreve para os romanos no ano 55. Mais ou menos isso. Ele escreve para os romanos. Ele só vai para Roma no ano... Acho até que ele escreveu antes para os romanos. Ele só vai para Roma lá perto do ano 60. Então, o que acontece é exatamente isso. Quer dizer, a própria Carta de São Paulo, o documento mais antigo do Novo Testamento, é a Carta de São Paulo, dizem a maior parte dos estudiosos diz que o documento cristão mais antigo é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Não é o Evangelho, é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Quando Lucas escreveu o seu Evangelho, Lucas foi discípulo de Paulo, Paulo apóstolo. Ora, quando Lucas escreveu o seu Evangelho, o Paulo já tinha mandado quase todas as cartas. Então, se nós tivermos isto em mente, não vamos estranhar que, por exemplo, São João não seja colocado. São João está à parte. Até porque, como ele também conheceu os outros evangelhos, certamente, a comunidade dele que vivia na Grécia, em Éfeso, vivia na Grécia. Então, esse evangelho, quando João escreveu, ele não começou pelo evangelho, ele começou pelas cartas. 3 cartas João manda. Depois é que ele escreve o evangelho. Então, 3 é o 4º escrito de João, é o evangelho. E o último escrito de João é o Apocalipse, que justamente fecha a Sagrada Escritura. É o livro, o primeiro livro é o Gênesis, o último livro é o Apocalipse. O Gênesis fala do princípio de tudo, da criação, e o Apocalipse fala do fim escatológico, alguma coisa que está num futuro que a gente não conhece. Muito bem, então São João não é colocado aqui. E São João, porque ele não é sinótico, e tendo conhecido os sinóticos, ele no seu evangelho, ele discutia, ele fala do amor de Deus, fundamentalmente do amor de Deus. É ele que cunha a famosa expressão, Deus é amor, é uma verdade teológica, Deus é amor. E ele escreve isso na primeira carta que ele escreveu, o capítulo 4. Então, São João, quando fala isso, ele fala porque sabe o que está dizendo, pois ele foi um dos apóstolos e era o apóstolo amado, o mais amado por Jesus. Então, ele é uma personagem fundamental. Por isso aqui, lá no capítulo 13 do Evangelho de João, aparece um relato que os outros ignoraram completamente. Não falam uma palavra dele, mas antes de chegar ao 13, tem o 2, o 2º capítulo de São João, em que Jesus faz o primeiro sinal indicativo da sua divindade, da sua messianidade. Aquela passagem que todos nós conhecemos, nas bodas de Caná, em que ele transforma a água em vinho. Esse foi o primeiro sinal da divindade de Jesus, sinal público, e que ele realizou, diga-se sempre, a pedido de sua mãe. São João é o único a falar disso. Por quê? Porque ele estava lá. Ele estava lá. É verdade que Mateus também estava presente, mas não diz nada no seu evangelho. Mais tarde, São João, nesse capítulo 13, vai contar a história da última ceia, mas isso os outros contam. Só que São João é o único a falar daquele da famosa passagem acontecida na última ceia, em que Jesus lava os pés dos seus apóstolos.
Os papéis que nós celebramos na Quinta-feira Santa, o único que revela isso é São João. E por que São João revela? Porque há um sentido maior, um sentido teológico nisso. E que já tinha sido mais ou menos revelado por São Paulo na carta que muitos anos antes, décadas antes, ele tinha mandado para os Filipenses. Então vejam que há uma concatenação em tudo. Pois muito bem, vamos nos concentrar um pouquinho no Evangelho de Mateus, que é o evangelista deste ano A. É esse que está nos acompanhando. Ou melhor, nós estamos seguindo a estrada de Jesus sob o olhar de Mateus. Com o olhar de Mateus. Vivenciando aquilo que a comunidade de Mateus pôde vivenciar e que legou para nós num papel escrito por Mateus. Ao se debruçarem sobre o escrito de Mateus, os estudiosos foram percebendo algumas coisas que, num determinado momento, Mateus usava sempre a mesma expressão, mais ou menos esta, não são essas as palavras, mas Mateus diz assim num certo ponto, ele vem narrando toda uma história, e quando chega lá num determinado capítulo, determinado versículo, ele diz assim: tendo acabado de falar, Jesus, Aí mais adiante, tendo acabado de falar, Jesus, Mais adiante, e Jesus acabou de falar, aí, Então há sempre uma mesma expressão que dá início a uma outra história. Dentro da história principal, há um segmento. E esse segmento é iniciado por essa expressão. Isso foi o que eles notaram. Aí eles perceberam que quando isso começa, Mateus coloca isso num conjunto. E esse conjunto passou a ser, uma coisa específica do Evangelho de Mateus. Então, quando, depois de muito estudarem, eles descobriram que Mateus é um evangelista muito esquemático. O evangelho dele é feito baseado num esquema. Num esquema que fica muito flagrante depois de a gente aprender, depois de a gente estudar. Mas fica flagrante. É visível isso no evangelho de Mateus. Ele é muito esquemático. Não tivesse sido Mateus um coletor de impostos, um indivíduo que tratava, olha aqui, da bufunfa, e que tinha que ter tudo organizado para saber quanto é que ele estava pagando para os romanos e quanto é que ele estava metendo no bolso. Então ele tinha que ter tudo isso organizado. E ele passou isso para a escrita dele, do Evangelho, a organização esquemática da pessoa e da vida e da obra de Jesus. Então, olhando para o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que os capítulos 1 e 2, eles tratam de um prólogo, tem uma introdução, seguido logo do Evangelho da infância. O nascimento de Jesus, que Lucas é o único que conta com detalhes específicos. Mateus não faz isso, mas ele, por exemplo, Lucas, foca o seu evangelho em Maria, e Mateus em José. Mateus apareceu antes de Lucas, então como Mateus dá ênfase à figura de José, pai de Jesus, marido de Maria, Lucas dá ênfase a Maria, que é, afinal de contas, por ela que o Salvador do mundo vem ao mundo. É por ela, pelo sim de Maria, que Deus se permite encarnar-se como ser humano.
no seio de Maria, a partir do seu sim, por obra do Espírito Santo. Então, capítulos 1 e 2 de Mateus, então isso está separado. E se nós passarmos já para o final do Evangelho de Mateus, nós vamos ver que dos capítulos 26 ao 28, Mateus narra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Paixão, morte e ressurreição são assuntos destacados no Evangelho de Mateus. Então, são dois assuntos, duas partes do Evangelho. A primeira, a que abre o Evangelho, e a última, que nós temos assim, desse jeito, bem divididas. Bem divididas. Depois há uma que normalmente não entra, entendeu? Eu sigo aqui um determinado esquema, mas não entra. Os capítulos 3 e 4 do Evangelho de Mateus, que estão colocados aqui em O Programa do Reino, os capítulos 3 e 4, na realidade, eles introduzem isto que está aqui. Isto que está aqui começa no capítulo 5, nós já vamos ver. No capítulo 5, porque os capítulos 3 e 4 dizem respeito ao batismo de Jesus e à tentação de Jesus. Então, são capítulos que nos mostram como Jesus se preparou para o início da missão, para o desenvolvimento daquilo que ele veio fazer na terra a pedido do seu Pai. Do seu Pai, que é nosso Pai. Então, eu queria destacar aqui isto, embora situe-se aqui na primeira parte disto aqui, vocês estão vendo que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Os estudiosos descobriram que, quando chegou aqui no capítulo 7, no versículo, capítulo número 7, versículo 29, está escrito assim: tendo acabado de falar, Jesus, etc, etc, etc. Então, isso dava início a uma outra história. E assim foi, no capítulo 11, versículo 1, também a mesma frase. Tendo acabado de falar. Aí entra logo no número 2, já uma nova história, quer dizer, outra coisa completamente diferente. Aí isto foi tudo organizado desta maneira. Então, descobriu-se que o esquemático Mateus, que tem uma primeira parte destacada, capítulos 1 e 2, tem uma outra parte que eu gosto de destacar a parte, que é exatamente os capítulos 3 e 4, que falam do batismo e da tentação de Jesus. E tem uma última parte destacada, são os capítulos 26 e 28, que falam especificamente da paixão e ressurreição de Jesus. E o meio? O meio é o que nós chamamos de corpo do Evangelho. O corpo, quer dizer, a maior parte do Evangelho, o grosso do Evangelho é aqui. Nós temos 28 capítulos, é o maior de todos os Evangelhos, é o de Mateus. Então, no corpo do Evangelho de Mateus, está exatamente tudo aquilo que Jesus fez. E Jesus começou a fazer, começou a pregar sobre o reino de Deus, como era o reino, o que fazer para a implantação do reino, quem vai fazer isso. Em suma, tudo aquilo que tinha a ver sobre o reino, explicar o que era o reino de Deus. Tudo isso se concentra em 5 partes diferentes, cada uma delas iniciada por esta frase, acabando Jesus de falar, e aí começa o outro. Então eu destaquei aqui quais são os capítulos, e a primeira parte fala-se do programa do reino. Nós entendemos isso facilmente, porque isto começa no capítulo número 5, e vai ao capítulo número 7,
do 7 até o 28, porque o 7, 29 já introduz a outra parte. Então, do capítulo 5º ao capítulo 7º de Mateus, nós temos aquilo que nós conhecemos como o grande sermão da montanha. As bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são, na realidade, os 10 mandamentos do Antigo Testamento, só que com um enfoque dado por Jesus. Ou seja, o espírito dos 10 mandamentos. 10 mandamentos que os escribas, os doutores da lei do antigo Israel, transformaram em 613 prescrições, que ninguém podia cumprir. E diziam exatamente isto. Os doutos, aqueles que eram considerados os separados, os fariseus, eram muito respeitados pelo povo, por quê? Porque eles se apresentavam como sendo aqueles que cumpriam exatamente tudo aquilo. Nada, não cumpria coisa nenhuma. E Jesus veio botar isso por terra. Eles esqueceram, tinham esquecido o quê? Ou tinham transformado a palavra de Deus, o mandamento principal de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eles tinham esquecido isso e transformaram o amor em 613 prescrições diferentes, ou seja, uma carga difícil de suportar. Daí, Jesus ter dito, vinde a mim todos que levam, todos vós que levais uma carga pesada, porque eu vos aliviarei. Ele está dizendo que não vai haver carga? Não, mas o jugo dele, a carga dele é leve, o jugo é suave. E Jesus transforma isso numa outra frase, quando um deles pergunta, o jovem pergunta a ele, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Tu sabes, Jesus diz, o que é que dizem as Escrituras? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, é exatamente isso. Esse é o maior dos mandamentos. E mais tarde, como São João vai nos mostrar, ele vai dizer isto, ele vai transformar isto num único mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas, e a vós, e ao próximo, como a ti mesmo, está na antiga lei. Jesus transforma isso. Ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como eu vos amei. Aí já é diferente. Amor ao próximo existe, ele não mudou nada. Só que tem que ser um amor como o dele por todos. Ou será que quando Jesus viu o paralítico e o curou, não foi por amor? Ou será que quando Jesus restaurou a luz aos olhos de um cego de nascença, não foi por amor? E não foi por amor também que ele transformou a água em vinho? E principalmente, na maior prova de amor, de um amor louco, um amor tão loucamente apaixonante por nós, ele se entregou na cruz. Isto é o amor de Jesus. Aquele em que ele nos ama, como ele ama o Pai. E o que ele pede é que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Ele revela o amor do Pai. E isto, Mateus conta nisto. Nessas partes do livro, nesses 5, aquilo que o meu querido amigo Padre Mauro chama dos 5 livrinhos de Mateus. Primeiro livrinho, o Programa do Reino, que baseado nas bem-aventuranças. Depois, são as bem-aventuranças postas em práticas. São os primeiros, aspas, milagres de Jesus. O nome milagre aparece lá no sinótico, mas não em São João. São João chama de sinal. Sinal de quê? Da divindade de Jesus. Então, é um oferecimento, ele oferece o reino, quer dizer, ele dá às pessoas a oportunidade de viver. Olha aqui, vamos viver o reino fazendo assim, sabe o que é isso?
Quando ele olha para o cego e diz, quando o leproso chega para ele e diz, se tu queres, tu podes me curar. Jesus diz, eu quero, fica curado. Quando ele diz uma coisa dessas, ele está mostrando o quê? Amor, em primeiríssimo lugar. Segundo lugar, ele está mostrando solidariedade, compaixão, misericórdia por aquele sofredor. E assim ele passou. Ele foi em busca dos que mais sofriam, dos que mais precisavam, dos doentes, como ele disse. Uma pessoa sadia não precisa de médico. E ele é o médico das almas. O médico que vem para curar aqueles que estão efetivamente doentes. E que na realidade, cá para nós, somos todos. Então o reino é oferecido. Depois aqui, no segundo versículo do capítulo 11, até o versículo 53 do capítulo 13, é muita coisa. É muita coisa. Os mistérios do reino. Quais são os mistérios do reino? Jesus vai desvendando os mistérios do reino através de quê? Daquilo que nós conhecemos e que vamos ouvir agora, ao longo do ano, das parábolas. São as famosas parábolas do reino. Jesus vai exemplificar o reino com as coisas simples que todo mundo conhecia. O semeador, ele vai falar da semente. Ele vai falar da mulher que faz o pão, da levedura na massa. A riqueza do reino. Aquele que acha uma moeda enterrada, ele sabe que tem ali moeda enterrada, ele vende tudo para ficar só com aquilo. Aquilo é a coisa mais rica. E a mais rica de todas, até pela palavra, na casa do Lázaro. Marta e Maria. Marta não tinha tempo para Jesus, porque ela estava com o tempo todo tomado com os afazeres de casa. Tinha que preparar tudo, daquela correria, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Aí passou um dia, esquecida de Deus. Enquanto que a irmã ficou aos pés de Jesus, conversando com ele, ouvindo Jesus falar. Nós sabemos a história, Marta foi se queixar. Diz a minha irmã para vir me ajudar. Ele disse, Marta, Marta, tu te ocupas com todas essas coisas que são necessárias, mas tu levas muito tempo nelas. Maria escolheu a melhor parte. Não é que ela não ajudasse a irmã, mas ela escolheu a melhor parte. Jesus está ali, em carne e osso. Ele é o Deus encarnado, ela sente isso e quer ficar junto dele. Porque quer ser uma com ele. Aí ele diz, Maria escolheu a melhor parte. Ser um com Deus. E esta parte não lhe será tirada. Ou seja, nós temos a carne e temos o espírito. Nós temos a matéria e temos a oração. Nós temos o dia a dia, que nos consome, e nós temos um momentinho a dedicar com Deus, a dedicar a Deus, que é a oração. Maria escolheu esta, e esta é a melhor parte de Jesus, e não lhe será tirada. Não mandou Maria ajudar a Marta. Dali, naquele momento, então divide o teu tempo. Nós sabemos, porque nós fazemos isso, que logo que acordamos e pulamos da cama, já somos chamados a fazer 1001 coisas dentro de casa. Sequer dissemos, Pai nosso que estás no céu. Sequer voltamos o pensamento a Deus Pai para que nos ajude a viver esse dia. No mais das vezes não fazemos isso não. E é preciso. Então está aí. Depois vem a organização do reino e a consumação do reino. Quer dizer, tudo acaba quando Jesus termina o seu ministério.
E o reino se consuma justamente na paixão, na morte e na ressurreição. Ressurreição, quer dizer, aí vem o reino eterno, a verdadeira vida. Então é isso aí. Esta é a divisão do Evangelho de Mateus. Então, quando nós estivermos caminhando ao longo deste ano, até o final dele, estamos na 14ª semana do tempo comum, portanto, faltam 20 semanas para acabar o ano litúrgico. São 34 ao todo. Estamos na 14ª semana, faltam 20 semanas. Este tempo todo, fora as solenidades, as festas dos santos, de Nossa Senhora, fora essas solenidades, nós vamos ter o Evangelho de Mateus a nos ilustrar. E seguindo esta organização aqui, seguindo isto que aqui está, nós meditamos pequenas partes de cada um desses livrinhos. Atualmente nós estamos aqui no oferecimento do reino, não quer dizer que daqui não passe para cá, mas nós vamos seguindo mais ou menos uma ordem. Então estamos aqui, do capítulo 8º ao capítulo número 11, é muita coisa. E aí que Jesus vai fazendo os seus milagres em Mateus. O grosso dos seus milagres acontece aqui, à beira do lago de Genezaré, onde Jesus passa 2/3 da sua missão. A missão de Jesus foi cumprida na sua imensa maioria do tempo. No tempo todo, quase que 2/3 do tempo de Jesus foram consumidos com ele andando ao redor do lago, indo de um lado para o outro. Mas Jesus não fez isso sozinho. Ele notou que ele precisava de alguém para fazer. E quando é que ele notou isso? Ele notou isso justamente no capítulo número 7, versículo número 28. Vejam o que diz São Mateus. Capítulo 7, versículo número 28. Quando Jesus acabou de falar, eu não disse isso? Então está indicando que vai começar uma nova história. Então, quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Quando Jesus acabou de falar o quê? As bem-aventuranças. As bem-aventuranças são aqueles versículos do capítulo 5º. Mas depois disso, Jesus, num monte ainda, sentado, falando para as multidões, ele simplesmente desenvolveu o que eram as bem-aventuranças. Agora chegará a hora de pô-las em prática. Então, as multidões ficaram espantadas, porque ele não ensinava, ele não falava como os fariseus, como os doutores da lei. Não era um cobrador de prescrições. Não, ele falava do amor, que deve marcar toda a atividade humana. Diziam eles, que ele, Jesus, não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Ele não falava em nome de outro, ele falava no seu próprio nome. Ele falava com a autoridade de quem se sabia filho de Deus. E como era filho de Deus, sabia o que Deus queria. Esse era Jesus. Aí começa o capítulo número 8 da seguinte maneira: Jesus desceu do monte. Que monte? O monte das bem-aventuranças. O monte onde ele estabelecera o programa do reino.
ele desce do monte para colocar esse programa em prática. Então ele oferece o reino. Ele dá o reino. É para todo mundo, mas tem que ser assim, desse jeito. Então desceu do monte, Jesus desceu do monte e a multidão o seguia. Aqui diz, nesse texto, num pleonasmo, muitas multidões. Quer dizer, era muita gente que seguia Jesus. Muito bem, aí já acontece logo a primeira coisa, ele cura um leproso. Logo na descida ele cura o leproso. Muito bem, e aí vai indo, até que nós chegamos nós chegamos ao capítulo número 9, versículo número 35, versículos número 35 e 36. Jesus foi fazendo isso à beira do lago. Isso não é num dia, leva muito tempo. Até que finalmente, Jesus andava visitando todas as cidades e povoados e fazendo curas em todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa nova sobre o reino, função dele, e curava todo tipo de enfermidade e doença grave das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, diz o texto, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados. Jesus ficou com pena, expressão de amor, teve compaixão, ou seja, porque eles estavam aflitos e abandonados, tendo percebido isso, Jesus pega isso e faz dessa aflição e desse abandono uma coisa própria dele. Ele se identifica imediatamente com as pessoas aflitas e abandonadas. A isso dá-se o nome de compaixão. Então, ele está compaixão, ele viu e ficou. E porque eles estavam aflitos e abandonados. E ainda faz uma comparação, como ovelhas sem pastor. Ele se sabe o pastor das ovelhas. Ele dirá mais tarde, mas aí em São João, que ele é o bom pastor. Aquele que conduz as suas ovelhas para o aprisco seguro. Então ele está sentindo tudo isso. Então ele disse aos discípulos, essa frase que é lapidar e que todos nós conhecemos. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Messe quer dizer a colheita, não é? O campo a ser arado, o campo a ser semeado e o campo a ser colhido. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi então, ou então, melhor dizendo, todos aqui, peçam ao Senhor da messe, ele está se referindo ao Pai, que envie trabalhadores, operários, trabalhadores para a messe. Mais trabalhadores. Até então, Jesus vinha fazendo tudo sozinho. Então ele já indica que sozinho não é possível cuidar de todo o campo, será a humanidade inteira, o mundo inteiro. Então, um só não pode. Começa aí um famoso provérbio, talvez, não é? Começasse aí, uma andorinha só não faz verão. Então, Jesus está indicando com isso que ele precisa de outras pessoas para o ajudarem nessa tarefa, de semear a palavra de Deus, de mostrar o que é o reino de Deus,
e de fazer com que o reino de Deus realmente aconteça. Sintetizando, no mundo que eles conheciam, o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus revelado pelo Cristo, em tudo que ele acabara de fazer antes, isto é o que conta realmente. E as pessoas precisam saber para poder fazer o mesmo. Aí entramos no capítulo número 10. Então veja, a preocupação de Jesus em ter pessoas que o ajudem a fazer as coisas. Aí entramos no capítulo número 10, versículo número 1, está aqui. Capítulo número 10, versículo número 1, que eu vou dividir. Então, do 1 ao 4, primeiro lugar, vamos lá. Jesus chamou os seus 12 discípulos. Depois de dizer aquilo, que precisava de gente, Jesus chama os seus 12 discípulos. Será que ele só tinha 12 discípulos? Não, fala-se de multidão acompanhando Jesus. 12 não é multidão nem aqui e muito menos na China. Então ele chama os 12 discípulos, são aqueles que andam mais perto dele, andam com ele, vêm-nos seguindo desde o início, desde os primórdios. Ele chama esses 12, chamou os 12 e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. O que move Jesus? O amor, em primeiro lugar. Segundo lugar, a compaixão. Terceiro lugar, a misericórdia. E como ele precisava fazer isso, mas sozinho ele não podia fazer, ele chamou esses 12 e lhes deu autoridade para fazer exatamente o que ele fazia. Aquilo que o povo achava ser milagre. Aquelas pessoas comuns, aquelas pessoas ordinárias no sentido de comum, aquelas pessoas que não tinham a menor instrução, salvo uns poucos, um ou dois, são a esses que Jesus confia, é a esses que Jesus confia a tarefa ingente da cura, do perdão, da misericórdia, da solidariedade, da justiça. Isto é o reino. Jesus podia, com um estalar de dedos, resolver todos os problemas do mundo. Mas ele sabia que não era assim. Ele podia estalar os dedos e resolver os problemas. Sim, para Deus nada é impossível. Mas ele não faz isso não. Ele sabe que não é assim que as coisas funcionam. É preciso muita luta, é preciso muito trabalho, é preciso muito suor. Como dizia Churchill, é preciso muito sangue, é preciso muita lágrima, mas sobretudo é preciso muito trabalho para que o reino seja efetivamente instaurado na terra. Olha que isso aconteceu há 21 séculos e ainda não acabou, porque o reino de Deus não é uma coisa estática, não é um reino, por exemplo, como o reino da Inglaterra, não, que está lá situado naquela ilha, lá no Mar do Norte, não. O reino de Deus é dinâmico, o reino de Deus acontece, não é estar. O reino de Deus acontece onde você estiver. Aí sim, onde você, eu estamos. Aí sim é que acontece o reino de Deus. Desde que nós façamos isto aqui, que Jesus pediu aos seus discípulos para fazer. Ou seja, a mesma coisa que ele fazia. Atenção, solidariedade, compaixão, misericórdia, perdão,
São as palavras de ordem de Jesus. Ele não fala em caça F-5, metralhadora, canhão, fuzil de todo tipo de espécie. Não fala da aviação, da marinha, não fala do exército, não fala nada disso. O exército de Jesus é o exército da palavra. É aquele que combate com a palavra. Isso vai resolver os problemas do mundo? Se não começar a resolver os seus problemas. E os seus problemas começam no seu relacionamento com Deus. Quando eu digo os seus, não estou me isentando disso, não. Começa por mim mesmo. E resolver o nosso problema com Deus não quer dizer que nós tenhamos algum problemão com Deus. Não é isso. É apenas nos voltarmos para o Senhor. Não lhe virarmos as costas. Não nos afastarmos dele. No meio das angústias, das dificuldades, dos obstáculos a serem transpostos, recorrer sempre ao Senhor. E não esquecer que ele nos diz, depois disso aqui, ele vai dizer muito tempo depois, aqui no capítulo 28, muito tempo depois ele vai dizer: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Então, todo dia é todo o meu dia. Sabendo que Jesus estará comigo, porque ele está, porque ele é fiel. Mas eu estou com ele. É aí, aqui, lá atrás, capítulo 10, versículo 1, que ele começa, versículo 1 que ele começa a dizer isso. E começa dando autoridade para as pessoas fazerem isso. Fazerem o que ele fazia, ou seja, cura, operar curas, o milagre da cura. Curar enfermidades e doenças graves e expulsar os espíritos maus, que é cura também, não é? Espírito mau na Bíblia significa uma doença, às vezes incurável, quer dizer, naquela época a lepra era incurável, e no entanto hoje em dia nem se fala nela. Aí São Mateus faz uma coisa muito interessante. Depois de fazer isso, chamar os discípulos para fazer os discípulos e lhes dar autoridade para irem na frente de Jesus, para agirem como Jesus agiu. Mas os discípulos iriam na frente de Jesus. Jesus iria para aquelas cidades, aqueles povoados ao redor do lago. Antes de Jesus chegar, ele mandava os discípulos. E aí São Mateus nos apresenta uma lista com o nome dos 12 discípulos que tinham sido escolhidos por Jesus. Esses são os nomes, diz São Mateus, dos 12 apóstolos. Mudou. No início eram 12 discípulos, agora são 12 apóstolos. Deixaram de ser discípulos? Não. Continuavam discípulos, porém, se transformavam em apóstolos. E apóstolo significa o quê? Mensageiro. Mensageiro de quê? Da boa nova da cura, da boa nova da salvação. O discípulo se transforma em apóstolo na medida em que ele faz aquilo que Jesus fazia, com a autoridade de Jesus, dada por Jesus. E aí ele faz a lista. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, foram os 2 primeiros escolhidos por Jesus. Na realidade, o primeiro de todos foi André, que seguiu Jesus até onde ele morava, para ver onde Jesus morava, e ficou lá um dia com ele. Aí voltou para casa e disse ao Simão, irmão dele, que ele tinha encontrado o Messias. E o Simão foi atrás para ver quem era o Messias. Quando ele chegou lá diante de Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim: tu és Simão, filho de João.
mas tu serás Cefas. Cefas quer dizer pedra, e de pedra para Pedro foi um pulo. A palavra Pedro não existia, passou a existir a partir do nome Cefas, que quer dizer pedra em hebraico, traduzido para o grego Petros, traduzido para o latim Petrus, traduzido para o português Pedro. Jesus já diz a ele exatamente isso, tu serás pedra. Portanto, Pedro é o único dos apóstolos que teve o nome mudado de Simão para Pedro, que é como nós o conhecemos. E se foi Jesus que o mudou, foi porque Jesus tinha um plano de vida para ele. E que a vida dele não seria mais aquela de pescador de peixes, mas pescador de homens, como ele vai dizer. Logo depois, André já tinha sido, foi o primeiro a ser chamado. O segundo foi Pedro. O terceiro e o quarto também vieram juntos, moravam perto. Continua São Mateus, para a gente não fugir. Tiago e o seu irmão João, o discípulo amado. Que aqui não está escrito, mas a gente sabe que é. Aqui não diz isto. Diz assim, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Zebedeu era o sócio na empresa de pesqueira que tinha Pedro. Então, essa empresa era gerida pelo Zebedeu e pelo Pedro, e tinham esses quatro, o Pedro, o André, o Tiago e o João. Mas a nenhum deles Jesus muda o nome, a não ser o primeiro, que é Pedro, que é Simão, que passa a ser Pedro. Mas, por enquanto, não, ele vai ser Simão, depois é que ele vai entender e o nome dele será mudado. E aí continua dizendo, a seguir vem Filipe, Bartolomeu, Tomé, de quem falamos no outro dia, que o São João vai dizer que é Dídimo, o gêmeo. Então, Tomé e Mateus. Mateus, o cobrador de impostos. É Mateus que está escrevendo o Evangelho. Então, ele fala dele mesmo, ele se chama Mateus. Os outros evangelistas sinóticos, quer dizer, o Marcos e o Lucas, também fazem esta lista, igualzinho, mencionam a lista, só que Lucas muda o nome. O nome de Mateus é Levi. Levi teve o nome alterado para Mateus, não por Jesus, mas por ele mesmo. Então, aqui ele se chama Mateus, o cobrador de impostos. Depois vem Tiago, filho de Alfeu. Como tinha o outro primeiro Tiago, aquele Tiago, irmão de João, é Tiago maior. E esse Tiago aqui, filho de Alfeu, é o Tiago chamado menor. Não quer dizer que um fosse mais alto do que o outro, ou que a fé do primeiro Tiago era maior do que essa. Não, é pela ordem de importância na comunidade que eles estavam formando. Tadeu, que é Judas Tadeu, e Simão, o Zelota. Este pertencia ao partido dos guerrilheiros, daqueles que combatiam com armas o domínio romano. Era esse Simão Zelota. E, por fim, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, completa São Mateus, que traiu Jesus. Quer dizer, Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Agora vejam vocês, e vejamos todos nós, que tipo de indivíduo Jesus escolheu para exercer a missão que ele estava dando para eles. Eles tinham estudado em alguma universidade de ponta? Não, porque não existia. Eles eram pessoas de um alto saber, saber jurídico, saber político, o conhecimento comum para que se possa viver? Não. Pescadores, cobrador de imposto,
que era considerado um pecador inveterado, além de pecador ladrão, que o traiu. Quer dizer, um traidor. Jesus, ao escolhê-lo, não pensou que ele ia ser o traidor. Depois ele vai mostrar que ele sabia. Mas, aqui nesse momento, não. O que São Mateus está querendo indicar é que essas pessoas foram tiradas do povo, do comum das gentes. Jesus não escolheu ninguém que se destacasse pelo conhecimento, pela sabedoria, algum sábio. Não, ele escolheu para ser seus apóstolos aqueles mensageiros da Boa Nova, aqueles a quem ele deu o poder de curar as doenças, de afastar os maus espíritos, enfim, de fazer aquilo que para o povo era milagre feito por Jesus, passou também a ser feito por aqueles seus apóstolos. Mensageiros, não, ele escolheu os mais simples. Tanto é que depois ele vai agradecer ao Pai. Eu te rendo graças, Pai, e te louvo, porque foi a estes, os pequeninos, que revelastes isto, e não aos grandes, não àqueles detentores do conhecimento. Não, são a esses. Ou seja, você e principalmente eu. Paulo, apóstolo, que foi o maior de todos, vai se considerar um abortivo. Quer dizer, o último dos últimos. E que pelo poder de Deus, pela graça do Senhor Jesus, e por sua conversão sincera, Paulo vai ser o maior de todos. Não por ele. Ele mesmo diz isso aos Gálatas, aos Filipenses, principalmente aos Gálatas. Não por ele, mas pelo amor de Cristo. Por isso que quando ele escreve aos Romanos, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Jesus escolhe esses, dentre os mais simples. O currículo deles era muito simples. Alguns deles, então, Mateus era péssimo, porque era o coletor de impostos. Mas Jesus quer mostrar com isso o que é amar ao próximo como ele nos amou. Também, um deles vai trair Jesus. E Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus. Outras palavras, não procurem os pagãos, os que não são judeus. Nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Missão: buscar os próprios israelitas e convertê-los para o caminho de Cristo. Esta foi a missão primeira dos apóstolos. E com esta ordem, vão e anunciem isto: o reino dos céus está perto. Então Jesus escolhe e dá a missão. A missão é ir a todos os povos, ir primeiro aos judeus. Os pagãos ficarão para depois, e será função específica de Paulo. Mas primeiro são os judeus, primeiro aqueles que pertencem à casa de Israel, porque eles são os primeiros, foi o povo que Deus separou para si e que tinha se afastado de Deus. Então precisava retornar a Deus. Por isso vai primeiro a esses. E lá façam tudo isso, anunciem que o reino de Deus está próximo, ou seja, Jesus está chegando, porque Jesus iria atrás deles. Eles foram na frente e Jesus foi atrás. Mas um atrás que quer dizer frente, porque foi ele que mandou.
Então façam isso. O reino de Deus está próximo. Curem os leprosos, etc, 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 etc. Façam todo tipo de cura, em nome do amor de Deus. É isso que vocês têm que fazer. E aí foi dizendo, e vai dizer mais adiante. Enquanto ele está dando as instruções, ele diz assim: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não pensem que será fácil. Não será fácil, é o ônus da missão. Não será fácil. Vocês serão caluniados, ultrajados, maltratados, feridos, e eventualmente serão até mortos, mas depois de ele morrer. Porque será primeiro preciso que ele dê o exemplo. E Jesus deu o exemplo de tudo isso, até a morte e morte de cruz. A partir daí, da morte de Jesus, é que surgiram os mártires. Mártires significa os que dão testemunho com a própria vida. E que continuam dando até hoje, isso não acabou, não. Vocês serão perseguidos, mas não fiquem preocupados com o que vocês deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, dirá a vocês o que devem falar, porque as palavras que vocês disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Esses vocês somos nós hoje. Então nós devemos, quando falarmos de Deus, nós estaremos falando com a nossa maneira de falar, com a nossa palavra, como os evangelistas que escreveram segundo aquilo que eles entenderam. Mas, evidentemente, quem está dizendo tudo para nós é o próprio Deus. Então, veja, a missão é dada, anunciar o reino de Deus pelo amor. A missão importará num ônus terrível, que poderá levar até a morte. Esse será o ônus da missão, que a igreja de hoje é chamada a cumprir. O Papa Francisco pediu à igreja que se reúna em sínodo, e o sínodo está acontecendo, mas vai acontecer na sua fase romana agora em outubro, uma primeira parte, né? Que ele vai até o ano que vem. E o Papa pediu que a igreja saia de novo, como eles. Jesus manda, envia, quer dizer, igreja em saída. E seja uma igreja sinodal. O que é igreja sinodal? É de sinodos, que quer dizer junto. A igreja tem que ir junto. Vocês repararam que os 12 apóstolos são mencionados na lista de 2 em 2? Isto é um indicativo do que precisa ser feito. Ninguém vai sozinho, vai na companhia de outros. É o que faz a igreja. Devemos permanecer unidos ao redor daquele que é a figura representativa do chefe da igreja, daquele Simão que foi transformado por Jesus em Pedro, que é o Papa. A Igreja Católica Apostólica de origem romana, por isso a gente fala assim, Igreja Católica Apostólica, é ligada ao Papa Romano, mesmo que ele seja argentino, ou polonês, ou grego, ou alemão. E por que não um brasileiro? Nós temos que nos manter unidos, e a nossa união começa pela nossa unidade na fé, e a unidade na fé significa assistir à missa juntos, mas também participar de estudos bíblicos, aqui o estudo da palavra, juntos.
presencialmente. Não é só pela internet, não é só na televisão. Eu também assisto a missa na televisão, mas sinto que falta alguma coisa no meu dia a dia semanal se eu não estiver vindo à missa no domingo. Pelo menos no domingo. Para que junto com a comunidade nós ofereçamos a Deus a oração, que nos ajude a sermos apóstolos de Jesus do nosso tempo, no nosso tempo, de acordo com o nosso tempo e principalmente como nós somos, sem fugir ao essencial, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós somos os apóstolos de hoje. Os apóstolos de Jesus tiveram a aventura de vê-lo face a face. Não só o viram, como ouviram a sua voz e viram tudo aquilo que ele realizou. Vendo, ouvindo, eles passaram a fazer. Nós também. Nós não vemos Jesus fisicamente, mas vemos Jesus fisicamente no necessitado. Vemos Jesus fisicamente no mais sofrido. Vemos Jesus fisicamente no doente. O doente não quer dizer apenas aquele que está na cama de um hospital, ou que está mesmo em casa doente. O doente principal é aquele que está com a alma doente, o espírito doente. E certamente nós conhecemos alguém assim. Esses que vivem as doenças da modernidade, a famosa depressão, por exemplo. Se realmente não podemos fazer nada de material, não podemos também deixar de rezar, de pedir ao Pai que alivie as dores desse nosso irmão sofredor e o console com a sua presença espiritual, quando não física. A presença física de Deus, para ele, somos nós. Foi por isso que Jesus nos deu essa autoridade. E nós ouvimos Jesus na palavra e vemos Jesus, mais do que isso, recebemos Jesus dentro de nós na Sagrada Eucaristia. Para isso é preciso vir à missa. Esse encontro pessoal dos apóstolos com Jesus, eles tiveram essa chance. Foi um momento de grande graça e salvação. Momento de graça e salvação, de que resultou o quê? A missão. A missão é graça de Deus. Porque Deus quer que sejamos nós a levar hoje a palavra da esperança, da salvação. Todos seremos salvos, se seguirmos aquele que nos salvou. Porque esta é a nossa missão de batizado. Encontramos Jesus na palavra e na Eucaristia. E cumprimos a missão que ele destinou aos seus apóstolos no nosso dia a dia. E para isso nós precisamos da ajuda sempre prestimosa, solícita, maternal de Nossa Senhora. Se não fosse pelo seu sim, nós não estaríamos aqui reunidos, eu aqui, vocês aí do outro lado da câmera, não estaríamos aqui reunidos falando de Jesus. O Filho de Deus veio ao mundo porque uma humana aceitou o convite de Deus para ser a mãe de Jesus de uma maneira extraordinária. Pois peçamos a Maria que nos ajude. E nós que somos da paróquia a ela dedicada, como Nossa Senhora das Dores, e também a São José,
o patrono da igreja. Peçamos a estes dois, seguros em suas mãos, que nos ajudem a entender cada vez mais e mais profundamente a palavra como Jesus nos transmitiu e que está compediada na Sagrada Escritura. Dediquemo-nos a isso, para podermos ser efetivamente os apóstolos que Jesus escolheu. Inicialmente, ele escolheu aqueles 12 com quem ele conviveu. E olha bem, se nós formos dizer, puxa, mas Jesus escolheu muito bem, até um traidor. E outro, um que o negou, que foi Pedro, logo de cara. A gente podia pensar, puxa, Jesus não tinha uma boa maneira, ou uma maneira melhor de escolher, não? Não, ele não foi buscar no meio dos sábios. Não, Deus nos quer como somos. Isso não quer dizer que o sábio não seja importante, claro que é. Mas Deus nos quer como nós somos, para que possamos, na nossa humildade, na nossa limitação, na nossa fraqueza e nas nossas infidelidades e até no nosso pecado. Ele nos quer assim, para que nos coloquemos totalmente, confiantemente nas mãos dele. Porque é ele que conduz a nossa vida. E sem ele, nada podemos fazer. Cumpramos a missão que recebemos no nosso batismo. Éramos pequenininhos, bebês, e não entendíamos nada. Mas hoje, já adultos, nós podemos entender. E sempre é tempo de começar, quem ainda não começou. Aqui, por exemplo, na nossa paróquia, nós vimos fazendo isso há 29 anos. Que Deus nos ajude sempre, que Nossa Senhora e São José, nossos padroeiros, nos levem sempre ao encontro de Jesus. E por Jesus e com Jesus, nós o levemos ao encontro dos nossos irmãos, especialmente os mais necessitados. Que Nossa Senhora nos ajude e para isso nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau. Até a próxima.